Let's go, shall we? Olá! No Jornada Marcial de hoje, vamos falar sobre o seriado Cobra Kai. E aqui eu lanço a pergunta: será que é possível equiparar as relações mestre e discípulo do filme Karate Kid de 1984 e do seriado Cobra Kai com o que acontece na vida real? Não perca no episódio de hoje. Eu sou o mestre Thiago Pereira, discípulo do mestre sênior Júlio Camacho. Hoje eu quero contar algumas das histórias da minha trajetória e compará-las a algumas cenas do filme original de 1984, Karate Kid, e do seriado Cobra Kai. De todas as histórias que eu poderia contar sobre a minha trajetória ao lado do meu mestre Júlio Camacho, tem uma que eu gostaria de destacar. Mas antes disso, vamos falar de uma cena do filme Karate Kid de 1984. Como todos bem lembram, o Sr. Miyagi coloca o Daniel LaRusso para fazer uma série de trabalhos na casa dele que precisava de reforma, fossem nos carros, na cerca, na própria casa, encerando o chão, e o Daniel começa a se perguntar por que ele estava fazendo aquilo. Em determinado momento do filme, quando o Daniel parece chegar no pico da sua paciência, o Sr. Miyagi chama ele de volta e pede que ele mostre tudo o que ele tinha feito em termos de reforma da casa e como que aquilo se aplicava a conceitos do Karatê que o Sr. Miyagi tinha para ensinar. E todos lembram de quando o Sr. Miyagi dizia: me mostre encerar o chão, me mostre encerar o carro, e assim vai. Na minha trajetória, eu vivi algo bem parecido. Em determinado dia, eu estava no segundo domínio do sistema 21 chamado Tiankyu. Na verdade, eu estava na reta final, e quando eu cheguei ao Mokun, que é o nome que nós damos ao local que nós praticamos, para minha surpresa, eu encontrei apenas meu mestre Júlio Camacho. Geralmente, o Mokun tinham outras pessoas que acabavam se responsabilizando pela minha prática sob a orientação dele. Naquele dia, o meu mestre parecia estar ocupado com alguma coisa no computador. Então ele fez o seguinte: ele ficou na área de recepção, trabalhando, e através da porta de vidro ele conseguia ver a minha execução da sequência do Tiankyu. Depois de me deixar praticando por muito tempo, ao ponto de eu me perguntar qual era o sentido de eu estar fazendo aquilo, ele de vez em quando vinha, fazia algum comentário e ao final me chamou até a recepção e disse: bom, aqui finalizamos o domínio Tiankyu. Para mim foi uma surpresa depois de tanto tempo naquele domínio. Então ele perguntou para mim: como foi para você o Tiankyu? Disse a ele que não havia entendido muito bem todo o processo que eu havia vivido. E ele me perguntou se eu estava consciente da quantidade de golpes que eu tinha aprendido a dar. Afinal, a minha busca era pela defesa pessoal. E eu falei: quantidade de golpes? Talvez eu tenha conseguido falar de 3 ou 4. E nesse momento meu mestre pediu que eu tocasse nele para fazer Tisal, e ele foi me mostrando todas as 64 possibilidades presentes no Tisal. Para mim foi um momento bem especial porque eu não tinha tomado consciência do que eu tinha tido acesso. E só naquele momento, fazendo um rápido Tisal com ele, ele pôde me mostrar tudo que eu havia aprendido e que nem ao menos tinha me dado conta. Afinal de contas, o Kung Fu é possível de se aprender, mas não de ensinar. Porém, para aprender, você tem que desenvolver a habilidade, inclusive de aprender a como aprender. E naquela altura, parece que não era o meu caso ainda. Por isso que esse meu momento na minha trajetória me faz lembrar muito dessa cena do Karate Kid original, pois não é incomum o praticante duvidar do que está aprendendo do seu mestre. Eu fiquei praticando tempo suficiente ao ponto de ser titulado mestre. Com isso, eu passei a ter a possibilidade não só de vivenciar a experiência como um aprendiz, já que eu sigo aprendendo com o meu mestre, mas agora também no papel da pessoa que transmite. No seriado Cobra Kai, nós percebemos como o personagem Johnny Lawrence tem sua vida transformada pela presença do seu primeiro aluno, Miguel. A partir do início da prática de Miguel e de um episódio no qual ele consegue enfrentar as pessoas que faziam bullying com ele na escola,
o dojo Cobra Kai começa a receber muitos alunos interessados. Porém, Miguel sempre ocupa um espaço especial no coração de Johnny, talvez por ter sido seu primeiro aluno, ou talvez pela série de episódios que os dois viveram juntos. Com o tempo, nós observamos no seriado que o Johnny acaba desenvolvendo uma codependência com o Miguel, ao ponto de observarmos em um determinado episódio que Johnny senta-se com ele numa lanchonete que fica do outro lado da avenida onde teria nascido seu filho e que ele não conseguiu estar presente durante esse momento do nascimento. Ele começa a falar de sua vida particular para Miguel e nesse momento muito interessante porque o próprio Miguel diz: Sensei, acho que eu não deveria saber disso. E o Johnny insiste. Aquela é uma cena muito interessante porque o Johnny acaba externalizando um processo que os espectadores já vinham acompanhando. Ele diz o quanto que a presença de Miguel é importante para ele, mas de um jeito que me parece não tão saudável. Pois ali me pareceu que a relação dele com Miguel, ou seja, do mestre e do discípulo, se tornou quase que uma relação substituta à relação que ele não conseguia ter com seu filho, até aquele ponto da série. Dentro da minha experiência como profissional e nos últimos 4 anos como mestre titulado, eu venho aprendendo a importância de que o mestre ou o profissional de artes marciais não despeje em seus alunos expectativas e nem carências. É muito importante que esse profissional e esse mestre trabalhe isso em local apropriado, quem sabe até mesmo uma terapia, para que ele possa estar inteiro com seu aluno e não use a relação mestre-discípulo de forma usurpadora, ou seja, explorando o aluno para suprir uma carência ou uma necessidade dele. Essa cena me tocou bastante, porque, como eu disse, é muito importante que a pessoa que exerce a função de mestre, de tutor, de instrutor, ou como quer que você chame na sua instituição, tenha clara consciência da função que ele desempenha naquela relação. E não perca a resenha com o tutor Rodrigo Moreira sobre a consagrada obra Duna. Não deixe de curtir, de compartilhar. Sigamos juntos pela linha central.